A Rádio Cavile apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. Será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho.
Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Poliana, agradeço por nos receberem em seus lares. Pedimos que providenciem um copo com água para a fluidificação. Vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham os nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai-nos do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritas encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lugares e erga essas pobres e infelizes criaturas, para que ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto a grande perigo, e que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravo. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Que assim seja. Olá, queridos amigos. É com muita alegria e satisfação que nós estamos participando do estudo de hoje. Para isso, nós vamos trazer uma breve análise e um estudo do livro Jesus no Lar, que é de autoria do espírito Neio Lúcio e é psicografado pelo querido Chico Xavier. O livro Jesus no Lar apresenta várias lições ensinadas por Jesus em reuniões com os apóstolos, que foram geralmente na casa de Simão Pedro. E isso muitos dizem que teria sido o primeiro modelo de culto no lar. Com isso, esse livro, que são várias coletâneas, aborda diversos temas, como o amor ao próximo, o valor de servir, a compaixão, a educação, o julgamento, e entre outros, e enfatiza sempre a necessidade da reforma íntima, da busca por mudança nos pensamentos, nos atos, na postura de atitude, geralmente tentando ajustá-los à verdadeira moral cristã. Para hoje, o estudo será do capítulo 10, cujo título é O Juiz Reformado. O ensinamento principal do capítulo 10, e o que nós podemos extrair de essência deste texto, é sobre a questão do julgamento. O julgamento, esse que a gente faz todos os dias, a todo momento, e muitas vezes sem sequer perceber. Mas o que é julgar? De uma forma geral, nós temos que julgar como
uma apreciação, uma avaliação, uma crítica, uma opinião, né, um conceito, geralmente a respeito de alguém ou alguma coisa, mas aqui a gente vai frisar principalmente no pensar a respeito de alguém. E geralmente quando a gente julga, a gente não pensa ou não leva em consideração coisas boas. O julgamento diz isso. Muitas vezes nós somos pessoas religiosas e sem ver julgamos aquelas pessoas que não comungam da mesma religião que a gente. Ou mesmo se somos pessoas letradas, acabamos criticando aqueles que não querem estudar. Geralmente, ao praticar a caridade, a gente olha com maus olhos aqueles que não fazem. Ou mesmo, e isso acontece bastante, se somos espíritas, achamos, né, que a doutrina espírita é melhor, é a melhor doutrina, é a que traz a verdade. E por isso a gente acredita que outras religiões estão erradas ou outras religiões são piores, né? E isso por si só é um ato de julgar e por si só já demonstra orgulho e vaidade. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente cria e com o que a gente opina a respeito do outro, a respeito das ideias do outro. Em todos os ensinamentos de Jesus, ele nos traz, né, a essência do julgamento, quão é errado julgar. E ele vem nos ensinar que nós não somos melhores do que ninguém e não temos o direito de julgar a ação do outro. Nós não temos nenhum direito. E se a gente parar para pensar, Jesus é o nosso grande exemplo, o nosso guia e governador da terra. Com toda a sua autoridade, todo o seu conhecimento, toda a sua evolução, ele jamais julgou ninguém, ele jamais se achou melhor do que ninguém. Pelo contrário, ao invés de julgar, ele sempre utilizou do exemplo e do amor para ensinar aqueles que erravam e aqueles que estavam à sua volta. E com isso, Emmanuel complementa essa ideia, né, esses ensinamentos do Mestre, nos dizendo que, diante dos companheiros que consideres transviados, auxilia-os quanto possas, e onde não consigas estender o braço de apoio, silencia e ora por eles. Então, antes de atirar a pedra do julgamento, antes de apontar o dedo e falar onde a pessoa errou, por que a pessoa errou, que aquela pessoa não vai a lugar nenhum, nós temos que, primeiramente, ajudar, estender o braço. Então, o julgamento em si, ele não é algo que vá fazer com que o outro cresça. Pelo contrário, as críticas negativas, a falta de amor, a falta de compreensão para aquele que erra só faz piorar a situação. E é interessante porque a gente não consegue parar de julgar. A gente não consegue apontar o dedo. E isso é muito complicado. Porque muitas vezes, quando a gente se vê sendo alvo do julgamento do outro, a gente não gosta, né? E sem querer a gente não percebe que muitas vezes quem julga também somos nós. Voltando ao nosso texto de estudo, nós temos um cenário em que está Jesus e os apóstolos reunidos em uma conversa agradável em que o mestre, né, recomenda as instruções do dia em torno do tema julgamento. É um tema que desperta certa preocupação e certa atenção dos apóstolos, né? E Mateus e André chegam a comentar o quanto é difícil não julgar, não criticar as pessoas, né? E diante desse assunto, Jesus conta a história de um juiz que foi levado pelas circunstâncias a mudar o seu modo de pensar e agir, principalmente no que concerne ao ato de julgar. Vamos passar agora para essa história, tentar ler de forma resumida e trazer os comentários que são bem interessantes. O juiz reformado. Quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, exigiu um magistrado
existia um magistrado austero e violento em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu terror e a crueldade em todos os serventuários sobre a sua orientação. Então existia um homem que era um juiz e que ele tinha as características de ser austero e violento. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas falhas. Multiplicou infinitamente o número dos soldados, edificou muitos cárceres, inventou variados instrumentos de flagelação. Então, esse juiz, criou métodos terríveis de punição. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se fora rebanho de brávios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria ao Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões com pesadas multas de todas as espécies. Então aqui esse juiz, esse tirano, criou uma vida muito restrita, de muitos castigos, de muitas prisões, tudo que estava fora do que ele achava como correto era severamente punido. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Então, junto a ele existiam seus subordinados, que eram a sua semelhança, com requinte de maldade também. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se um magistrado, alta noite, à casa de um filho enfermo, foi aprisionado, sem qualquer consideração, por um grupo de guardas bêbados e inconscientes. Ou seja, os seus subordinados, que também estavam mais perdidos e tinham essa incumbência, acabaram prendendo esse juiz que estava na rua visitando um filho. E o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Então ele foi preso e levado para um lugar onde ele tinha criado, Não lhe valeram a apresentação do nome e em honrosas insígnias que se revestia. Tomado por temível ladrão, foi manietado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando aos sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Então esse juiz ele foi espancado, foi maltratado, foi dado como ladrão, perdeu todos os seus bens, e os guardas, e ele foi confundido, de forma que os guardas diziam que estavam seguindo as instruções dele mesmo, mas não reconheciam ali a figura desse juiz. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, então descobriram apenas no outro dia, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para outros. Ou seja, ele sofreu exatamente tudo aquilo que ele estabeleceu para que os outros sofressem. Ele sentiu na pele todo o seu poder, toda a sua tirania. O legislador atribulado reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na reparação do reinado do amor entre os homens. Então esse juiz, felizmente, aprendeu uma grande lição e descobriu que, ao atribuir poderes a subalternos que não conhecem, que não entendem, que são ignorantes, a justiça ali acaba não sendo feita, Então ele percebeu que aquilo que ele fazia estava errado. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, a benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Então, o juiz ele entendeu que aquela atitude, aquela postura tirana que ele havia adotado não era a mais correta. E pelos julgamentos errôneos dos seus subalternos, pessoas que eram boas e que poderiam que faziam a coisa correta, estariam suscetíveis
a esse tipo de problemas, né? Então ele reergue o seu tribunal a benefício de todos. E aí Jesus conclui: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Ou seja, somente aquele que sofreu, que estudou, que buscou, que suou, né, no caminho do bem, ele consegue exercer a justiça. Mas que justiça é essa? A justiça sem o julgamento, sem as críticas negativas. Seria a justiça do Pai, que é a justiça com amor, com altruísmo, com benevolência, com a compreensão de que o erro do outro pode ser revertido. Bom, queridos amigos, fica aqui as nossas considerações acerca desse texto, dessa história tão interessante, em que a gente percebe, né, a importância de julgar, de não julgar, a importância das leis, da ação, de reação e principalmente daquela máxima de Jesus, de não fazer aos outros o que não queres que façam a nós, né? Que nós temos essa figura do juiz que sofre exatamente aquilo que ele criou para que contesse, né, a vivência dos outros, né, da sociedade ali. Então ele sofre exatamente aquilo que ele criou, e daí ele entende que o que ele fez não estava correto. E aquela maneira de proceder, de julgar e de governar não seria interessante, né? Não seria saudável. E aqui fica também aquela máxima de Jesus: não julgues para não seres julgados. Então nós temos que aprender e nós temos que entender que o julgamento ele faz mal para o outro e principalmente para nós. Que o julgamento ele não é algo edificante, ele não faz crescer. As críticas negativas, a avaliação negativa do outro, né? Pensar sobre o outro, não segue aquilo que Jesus nos ensinou. Então ficam aí os estudos, a nossa pequena conversa sobre esse assunto, e fica, né, a dica para a semana, para que nós possamos repensar essa forma de olhar o próximo, essa forma de julgar, que a gente evite ao máximo o julgamento, né? É muito difícil, às vezes é até impossível não julgar, porque é meio que automático. Você olha a pessoa, você já olha a roupa, já olha a cor dela, você olha tal atitude, você já pensa tais coisas, o porquê disso está acontecendo. Então, vamos procurar olhar com olhos de amor, com olhos de compreensão. Vamos nos perguntar o que Jesus fazia em tais situações e como ele procederia, porque com certeza Jesus nunca julgou ninguém e ele pediu para que nós não o fizéssemos. Então a ideia para essa semana, a reflexão para essa semana seria justamente isso, que a gente não olhe o outro ou olhe alguma situação com olhos de julgamento, e sim com olhos de compaixão. Agradeço a todos a oportunidade de estar aqui estudando com vocês. Agradeço principalmente à equipe da Cavile, aos amigos espirituais, aos nossos mentores, que nos permitiram fazer esse pequeno estudo e reflexão. Desejo que todos tenham um excelente dia. Fiquem com Deus e até a próxima. E agora, irmãos, vamos, neste momento, voltar nosso pensamento ao nosso Pai, nosso irmão maior Jesus,
e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol de nossos irmãos. Comecemos visualizando uma suave luz verde que vai adentrando pela porta da frente de nossas casas, um verde-limão que vai limpando cada cômodo, suavizando, harmonizando. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio. Pelos nossos inimigos, pedindo que encontrem a paz, pelos nossos pais, por nosso planeta e todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, irmãos, por todos os nomes que estão inscritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo que possamos amanhã ser um pouquinho melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para os benfeitores espirituais que aqui se encontram, possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifique nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um necessita. Em nossa oração final, vamos, irmãos, orar pela paz. Acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado, repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem à porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim, com teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer, hoje e sempre. Assim seja, demos graças a Deus. Vamos levar conosco a paz e a harmonia deste momento iluminado do nosso Evangelho do Lar. E ficamos por aqui, terminando mais o Evangelho no Lar na nossa casa virtual Luz Espírita. Fiquem todos com Deus e com muita paz nos corações. A Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou,
acata-lhes os ensinos, ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la, abraça